O Bom Dia Espírito Santo falou agora há pouco sobre dívidas, né? Você viu ali que 30% da população inadimplente, não consegue manter as contas em dia. Agora, se há um cônjuge, se a pessoa tem um companheiro, uma companheira, esse companheiro muitas vezes pode ter obrigação de assumir a dívida do cônjuge. É isso mesmo. Nós vamos saber mais detalhes agora ao vivo com a Anne Comete. Anne, explica pra gente, mesmo se não tiver mais junto ali, ele pode assumir, terá que assumir a dívida do outro? É um problema específico de quem tem união estável, tá, Fabíola? A gente vai esclarecer isso agora com uma advogada. Doutora Vanessa Cola está aqui com a gente, vai esclarecer sobre esse assunto. É especificamente de quem tem união estável. Quem tem casamento já não tem esse problema. Não, os dois, na verdade. O problema é do regime de bens escolhido para a união. Tem essa notícia agora da união estável, porque antigamente só quem era casado sobre o regime de comunhão de bens que era atingido pelas dívidas do outro cônjuge. Hoje em dia tem uma tendência de se igualar a união estável ao casamento. E por causa disso, as pessoas que vivem uniões estáveis informais, aquelas pessoas que escolhem morar junto com o outro ou ter uma convivência com o outro e não registram casamento, acredito que não vai ter ali uma comunhão de bens, não vai ter nenhuma conexão entre eles. E porque se você vive uma união estável informal, você vive sem um registro, sem uma escolha de um regime de bens, você estava sobre o regime de comunhão parcial de bens. E aí tudo que você compra durante a união comunica com seu parceiro. E aí vem uma dívida. Tem uma dívida, a pessoa ela não paga o que ela deve, acionam a justiça lá e a justiça vai e não acha nada em nome da pessoa que fez a dívida. Mas a pessoa tem um companheiro ou um cônjuge. E aí eles vão nesse bem e pode ser utilizado para poder pagar aquela dívida que a pessoa não quitou. Agora, Vanessa, pode ser alegado que o cônjuge não sabia dessa dívida, que ela tinha sido feita pelo parceiro? Não. Na verdade, o que pode ser feito é, quando você for fazer uma união estável, é você optar por fazer uma escritura pública de regime de comunhão, de separação de bens. Porque aí tudo que for adquirido durante a união é exclusivamente de cada um e não dos dois. Quando você não escolhe nada, quando você vive informalmente e não faz nenhum registro, o que vale é a comunhão parcial de bens. E aí sim, pode ser atingido e responder com dinheiro em banco, com carro, com bens móveis, com todo o patrimônio da pessoa. Como é que funciona essa questão de cobrar a dívida do parceiro? Ele é obrigado a pagar a dívida do outro, nesse caso da união estável? Não é obrigado. É porque a justiça, quando vem alguém e executa lá, você compra alguma coisa e você não paga. Aí eles entram na justiça para poder cobrar. Vão lá e não acham nada seu. E aí eles vão na sua casa e acham do outro parceiro. Não tem como alegar. Realmente, o que tem a fazer é você, antes de casar ou antes de viver em uma união estável, é você escolher o regime de bens que não vai haver essa comunicação para gerar ali uma segurança entre o casal. No caso do casamento, o procedimento é o mesmo? O casamento, quando você não opta por um regime de bens, o padrão geralmente é a comunhão parcial de bens. E quando você precisa fazer, quando você escolhe ou o regime de comunhão universal de bens ou o regime de separação de bens, você faz um pacto antinupcial num cartório e aí tem um regramento diferente. Não há essa comunicação de bens entre os dois. Essa questão da dívida passar para o parceiro ou para outro familiar também acontece em outras relações afetivas? Não, geralmente é realmente essa instituição do casamento e da união estável que faz com que o patrimônio seja comunicado sempre. Assim, existem situações de pensão alimentícia que pode sim chegar aos pais da pessoa que deve, geralmente, ou quando a pessoa morre, chegar ao patrimônio ali da pessoa que faleceu, mas essa comunicação ela é realmente decorrente das relações, das uniões, tanto por união estável como por casamento. Tá certo, Vanessa. Muito obrigada pelos esclarecimentos, viu, pessoal? Então, doutora Vanessa Cola, advogada especialista em Direito da Família, esclarecendo pra gente sobre o regime de separação de bens e de dívidas também, Fabíola e Mário. Obrigado. Então as informações, quando o cônjuge pode assumir a dívida do parceiro ou da parceira.